Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Chamado dos 4 primeiros discípulos. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Cristo chama os apóstolos antes de dizer ou fazer alguma coisa, para que nada se lhes oculte, nem das palavras, nem das obras de Cristo, para que depois possam dizer de modo fidedigno: não podemos deixar de dizer o que vimos e ouvimos. A partir daqui, disse, estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galiléia. Rábano Mauro. O mar da Galiléia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades e o lago Salgado são o mesmo lugar. Glosa de São Tomás de Aquino. Convenientemente, o que há de pescar pescadores vai por todos os lugares onde há pesca, e por isso prossegue. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André. Remígio de Auxerre. Viu não tão corporalmente como espiritualmente, examinando atentamente seus corações. São João Crisóstomo. Chamou-os quando estavam em suas ocupações, manifestando que convém antepor o seguimento de Cristo a todas as ocupações, de onde prossegue, que lançavam a rede ao mar, coisa que dizia respeito ao ofício deles, pelo que segue, pois eram pescadores. Santo Agostinho. Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, vem antes dele. Pseudo Crisóstomo. Os artesãos profetizavam, com seu trabalho, a graça da dignidade futura, porque, assim como quem lança a rede sobre a água e não sabe que tipo de peixes pegará, assim o doutor, quando lança as redes de sua palavra sobre o povo, não sabe os que hão de aproximar-se de Deus. Contudo, quem quer que Deus desperte, aderirá à sua doutrina. Remígio de Auxerre. Deus fala destes pescadores por Jeremias, dizendo: Eis que mandarei muitos pescadores, e eles os pescarão. Por isto acrescenta: Segui-me. Glosa de São Tomás de Aquino. Não tanto com os pés quanto com o afeto e a imitação. E eu farei de vós pescadores de homens.
Pseudo-Crisóstomo, isto é, doutores para que, com a rede da palavra de Deus, captureis os homens do mundo tempestuoso e perigoso, onde os homens não andam, mas são carregados, porque o diabo os empurra pelo deleite em direção ao mal, onde os homens se devoram uns aos outros, como os peixes mais fortes devoram os mais jovens, para que, retirados, vivam na terra como membros do corpo de Cristo. São Gregório Magno. Pedro e André não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre. Nada tinham ouvido sobre o prêmio eterno, e, contudo, com uma única ordem do Senhor, esqueceram-se de tudo o que pareciam possuir. De onde se segue? Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Nisto devemos ver antes o afeto que os bens, pois muito deixou quem nada conservou para si. Muito abandonou quem renunciou, com suas coisas, às concupiscências. Os que o seguiam deixaram tanto quanto podiam apetecer os que não o seguiam. Nossos atos exteriores, por menores que sejam, são suficientes para Deus, e não se considera quanto seja o sacrifício que custam, mas de quanto é retirado. O reino de Deus não tem um preço calculado, mas vale tanto quanto tens. Pseudo-Crisóstomo. Os discípulos nomeados não seguiram Cristo buscando a honra dos sábios, mas o benefício do seu trabalho. Conheciam quão preciosa é a alma humana, quão grata é sua santidade na presença de Deus e quão grande é a recompensa oferecida. São João Crisóstomo. Eles creram em uma promessa tão grande e compreenderam pelos sermões que ouviram que poderiam pescar outros homens. Pseudo-Crisóstomo. Desejando estas coisas, seguiram Cristo, deixando tudo quanto os rodeava, e nisto nos ensinaram que ninguém pode possuir coisas terrenas e marchar perfeitamente em direção às celestes. Glosa de São Tomás de Aquino. Nestas coisas se mostra um modelo para aqueles que deixam suas posses pelo amor de Cristo. Oferece-se também uma lição àqueles que desprezam até os afetos carnais em favor de Deus, de onde se diz: continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos. Observa que os chama de 2 em 2, como se lê em outro lugar que os mandou também pregarem em duplas. São Gregório Magno. Até o ponto em que nos insinua que aquele que não tem caridade em relação ao outro não deve tomar para si o ofício da pregação. 2 são os preceitos da caridade, e esta não pode dar-se com menos de 2 pessoas. Pseudo-Crisóstomo. Ele pôs com muita propriedade os fundamentos da Igreja sobre a caridade fraterna, para que, subindo das raízes, como a seiva pelo tronco da árvore, chegue até os ramos. E o fez sobre a caridade natural, para que a caridade seja mais forte, não somente pela graça, mas também pela natureza. Por isso diz: irmãos, assim o fez Deus no Antigo Testamento, colocando em Moisés e Arão o fundamento de seu edifício. Mas, como a graça do Novo Testamento é muito maior que o do Antigo, edificou o primeiro povo sobre uma só fraternidade e o segundo sobre 2. Ele diz que Tiago de Zebedeu e seu irmão João estavam com seu pai Zebedeu no barco, remendando suas redes, coisa que é indício de extrema pobreza. Remendavam as velhas porque não tinham recursos para comprar redes novas. E explica, ao mesmo tempo, a grande piedade deles, porque, em meio a tanta pobreza, socorriam seu pai, tanto que o levavam consigo no barco, não porque ele pudesse ajudá-los em seu trabalho, mas para consolá-lo com sua presença. São João Crisóstomo. Não é pequena esta demonstração de virtude, suportar com facilidade a pobreza, alimentar-se com seu justo trabalho,
viver juntos pela virtude do amor, ter consigo seu pai pobre e trabalhar cuidando dele. Pseudo Crisóstomo. Não nos atrevemos a estimar que os primeiros foram mais velozes em pregar, porque lançavam as redes, e estes últimos mais lentos, porque estavam até o momento compondo suas redes, uma vez que é próprio só Cristo conhecer as diferenças entre eles. Talvez se diga que aqueles lançavam suas redes por causa de Pedro, que pregou o Evangelho, mas não escreveu. De outra parte, os outros foram chamados a compô-las por causa de João, que escreveu um Evangelho. E prossegue: e os chamou. Estavam unidos, vivendo na mesma habitação, concordes pelo amor, iguais no ofício e juntos pela piedade fraterna. Por isso os chamou simultaneamente, para que, unidos por tantos bens, uma vocação diferente não os separasse. São João Crisóstomo, chamando-os, nada lhes ofereceu como aos primeiros. A obediência daqueles que imediatamente o seguiram preparava-lhes o caminho para crerem. Mas tinham ouvido muitas coisas do Salvador, como amigos e parentes dos outros. Prossegue. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Pseudo Crisóstomo. 3 coisas devem deixar o que vem a Cristo: os atos carnais, figurados pelas redes, a matéria mundana, figurada pelo barco, e a família, figurada pelo pai. Deixaram, pois, o barco para serem constituídos como pilotos do navio da igreja. Deixaram as redes para não trazerem mais peixes à cidade terrena, mas para que conduzissem os homens à cidade celeste. Deixaram um pai para serem constituídos como pais espirituais de todos. Santo Hilário de Poitiers. Ensina-se, pois, nestes que deixam seu ofício e a casa paterna para seguir Cristo, que não nos detenhamos pelas preocupações da vida secular, nem pelo costume de viver na casa paterna. Remígio de Auxerre. Do ponto de vista místico, designa-se este mundo pelo mar, em atenção à amargura de suas águas e à sua agitação. A Galiléia é interpretada como volúvel ou roda e representa a volubilidade do mundo. Jesus andava junto ao mar quando veio viver entre nós por meio da encarnação, porque tomou da Virgem não a carne do pecado, mas a semelhança da carne do pecado. Por estes 2 irmãos se designam os 2 povos que foram criados por Deus Pai, os quais ele viu quando os olhou de modo misericordioso. Por Pedro quer dizer conhecedor, e é dito Simão, isto é, obediente. Designa-se o povo judeu, porque conheceu a Deus por meio da lei e o obedeceu por meio de seus preceitos. André quer dizer viril ou formoso, e por ele se entende o povo gentio, que, tendo conhecido Deus, persevera de modo viril na fé. Chamou a nós de povo quando enviou seus pregadores, dizendo: vinde após mim, isto é, abandonai o enganador e segui o Criador. Os apóstolos foram constituídos como pescadores de homens, isto é, pregadores, a partir destes 2 povos. Tendo deixado os navios, isto é, os desejos carnais, com as redes, ou seja, as concupiscências do mundo, seguiram Cristo. Por Tiago, entende-se também o povo judeu, que derrubou o demônio pelo conhecimento de Deus. Por João, entende-se o povo gentio, que se salvou unicamente pela graça. Zebedeu, a quem deixaram e se entende como fugitivo ou caído, significa o mundo que passa e o demônio que caiu do céu. Por Pedro e André, que lançaram as redes ao mar, designam-se aqueles que são chamados por Deus na primeira idade, lançando do navio de seus corpos as redes da concupiscência carnal no mar deste mundo. Por Tiago e João, que remendam as redes,
designam-se aqueles que vêm a Cristo depois dos pecados e em presença das adversidades, recuperando o que perderam. Rábano Mauro. Os dois barcos são figuras das duas igrejas, aquela que foi chamada pela circuncisão e aquela que foi chamada pelo prepúcio. Qualquer fiel se converte em Simão obedecendo a Deus, em Pedro conhecendo seu pecado, em André suportando com virilidade os sofrimentos, em Tiago derrubando os vícios. Glosa de São Tomás de Aquino. E João parece que atribui tudo à graça de Deus. Portanto, somente se fala da vocação de 4 apóstolos, por meio dos quais se designa a pregação nas 4 partes do mundo. Santo Hilário de Poitiers. Nisto também se figura o número dos 4 futuros evangelistas. Remígio de Auxerre. Por isto também se designam as 4 virtudes principais. A prudência se refere a Pedro, pelo conhecimento de Deus. A justiça, a André, pela virilidade das obras. A fortaleza, a Tiago, pela vitória sobre o demônio. A temperança, a João, pelo efeito da graça divina. Santo Agostinho. Pode causar dúvidas porque diz João que André seguiu o Senhor não na Galiléia, mas junto ao Jordão, com outro cujo nome se cala e que depois Pedro recebeu este nome do Senhor. Os outros 3 evangelistas dizem que foram chamados da pesca, e nisto estão satisfatoriamente conformes Mateus e Marcos, porque Lucas não nomeia André, o qual, segundo se sabe, estava na mesma barca. Isto também é pouco conforme com o que o Senhor disse a Pedro, como recorda Lucas. Desta hora em diante serás pescador de homens, coisa que Mateus e Lucas contam que disse aos 2. Mas pode ser que o tenha dito primeiro a Pedro, como diz Lucas, e depois aos 2, como contam os demais. Mas tudo o que já dissemos sobre João deve entender-se com toda exatidão, posto que há diferença de lugares, de tempo e de vocação. Mas deve-se entender também que Pedro e André não viram o Senhor junto ao Jordão por modo a já unir-se a ele para sempre, mas somente conheceram quem era e, admirados com ele, voltaram às suas casas. Talvez, no entanto, recapitule o que omitira, porque, sem nenhuma diferença de tempo, diz: caminhando junto do mar. Pode-se indagar também como chamou separadamente de 2 em 2, segundo contam Mateus e Marcos, enquanto Lucas diz que Tiago e João foram chamados como companheiros de Pedro para ajudá-lo e que, todos juntos, tendo puxado seus barcos para a terra, seguiram Cristo. Aqui deve-se entender que, neste primeiro chamado, sucedeu o que diz Lucas, e que eles voltaram outra vez para pescar peixes segundo seu costume. Não se havia dito a Pedro que nunca mais pescaria, uma vez que seguiu exercendo este ofício depois da ressurreição do Senhor, mas que haveria de pescar homens. E depois sucedeu-se o que dizem Mateus e Marcos. Não seguiram depois de puxar seus barcos para a terra com a preocupação de voltarem às suas ocupações, mas para seguir aquele que ordenava. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.